pessoal! Bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está de volta quem? A mais pedida, a Fabi. Olá, gente. Pra tristeza do fotinho de anime no perfil, Ela está estou de volta. aqui para objetificar homens. Ai, gente, pois é. Quem acompanha a Fabi no Twitter, tá aí, né? Fica sabendo das coisas. Gente, eu vou contar pra vocês, né? Fui atacada por incels, você acredita? Foi exposta em perfil de incel, que não vale nem mencionar o nome, porque os caras, o que eles mais querem é a atenção, então, né? Aí, porque eu falei que ia bater siririca pro trailer do Batman, aí, tipo, ai, nossa, aí os caras falando assim, se você fosse um homem falando de uma mulher, eu falei, porque é a mesma coisa, né? Óbvio. Né? Ai, gente, pelo amor de Deus. Ai, enfim, né? Mas eu estava morrendo de saudade, eu ando super ocupada, com muito trampo. Ela é trabalhadora, ela. E eu estou... Ai, gente, tô trabalhando feito uma louca, porque eu sou freelancer, né? Aí não tem 13º. 13º é meu couro, gastando no Photoshop aqui. Tem que garantir a meinha do Papai Noel, né? Então, Você tem algum recado, Bruno? Aí. Não tenho recado, não. Você tem recado? Eu tenho sim. Pessoal que... Pra quem não sabe, né? Eu sou colorista de quadrinhos no meu trabalho, fora o Mil e Um Crimes. E em breve vai ter um curso que eu vou ministrar de colorização específica para quadrinhos, porque não tem nenhum, na verdade, né? Que seja para isso. O que a gente vê muito é curso de pintura digital, né? Mas tem alguns padrões de mercado para quadrinhos que são diferentes, né? E aí, em breve, novidades, então fiquem ligados aí nas minhas redes sociais. Vem aí. Vem aí! E eu tinha um outro recado que era... que tava com saudade de gravar mesmo. Era só isso. Então, seja bem-vinda de volta. O episódio de hoje, gente, vai ser longo, então, pra quem ama episódios longos, tá aí. Hoje, eu que me empolguei, quase 2 partes, mas eu me contive um pouquinho no final. E aí, condensei tudo em uma parte só. Mas o aviso é que este episódio a gente fala muito de doença mental, né, e transtornos psiquiátricos, então fica aí o aviso para vocês. E é isso, esse episódio eu comecei ele sem... Assim, eu sabia o geral sobre o caso e eu terminei ele muito triste. E eu meio que, tipo, fiquei com pena do cara, sabe? Mas vocês vão me entender por quê. Então é isso, gente. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não. Então, bora lá para o caso de hoje. Solta o som, DJ. Gente, eu vou começar com um quote. Como é que fala em português quote? É a citação? Uma citação. Não tem quote. Mas, enfim, a citação do senhor Herbert Mullin, que é o nosso caso de hoje. Só para vocês pegarem, assim, uma ideia da situação dele. Ele disse o seguinte, depois que ele foi preso. Eu acredito que meu pai foi culpado de forma desigual por meus fracassos, mas certamente se ele tivesse me dado o estímulo oral homossexual aos 6 anos de idade a que eu tinha direito, como a maioria das outras pessoas, eu nunca teria tomado LSD sem sua permissão. Quê? Então, mais pra frente vocês vão entender que assim... Fui impactada, eu não estava pronta pra isso. Acho que ninguém tá pronto pra esse cara, porque nem ele tava pronto. Essa é a ideia do episódio de hoje, assim, só pra vocês já entrarem no clima. Então, o Herbert Mullin, ele nasceu no dia 18 de abril de 47, em Salinas, na Califórnia. O dia 18 de abril
acabou sendo muito significativo mais pra frente na vida dele, porque era aniversário do terremoto de São Francisco de 1906, que foi giga enorme, matou muita gente. E era também o aniversário da morte do Albert Einstein. E esses eventos iriam na mente do Herbert dar a ele o dever cósmico de matar. Então, assim, muitas coisas acontecendo na cabecinha do Herbert. Quando ele era criança, ele foi descrito como brilhante e de natureza gentil. E aí, quando ele tinha 5 anos, os Mullins se mudaram de uma pequena comunidade agrícola para São Francisco, onde o pai dele, o Martin William Mullin, trabalhava como vendedor de imóveis. O Herb e a irmã mais velha dele frequentavam a escola paroquial, e segundo todos os relatos, os Mullin eram uma família bem ajustada e educada. O William, né, o Bill, o pai dele, foi um herói militar da Segunda Guerra Mundial. Ele era considerado um pouco severo, assim, mas nunca foi abusivo. Aquela coisa de pai militar, né, ainda mais dessa época. Então, o cara era muito estrito, muito sério, né, muito, né, aquela coisa. E assim, né, aquilo, herói, há controvérsias, né, porque numa guerra só tem perdedores. Bateu em nazista já é herói, então, né? Isso é verdade. Coisa. Ele tinha orgulho do serviço militar dele e ele contava as histórias de guerra para o filho. E ele até mesmo ensinou o filho a usar a arma. E às vezes o Martin fazia lutinhas de boxe, né, com o Herbert na cozinha de casa antes do jantar. Aquela brincadeira de pai, né? Brincadeira saudável do pai dos anos 70. E o Herb mais tarde ia interpretar essa brincadeira como um desafio mortal feito pelo pai dele, que na visão dele era um sádico. Então, muita coisa que aconteceu na vida do Herbert, ele acabou interpretando de outra maneira devido aos problemas que ele tinha. Bom, de acordo com Herbert, toda sua infância foi destruída por uma conspiração liderada pelos seus pais. Ele via seus pais como reencarnacionistas desmancha-prazeres. Seja lá o que isso quer dizer, né? E eles acreditavam que... Ele falava, né, que os seus pais acreditam que, estragando o prazer dos outros, melhoram sua posição de nascimento na próxima vida. E o Herb, mais tarde, testemunhou que acreditava que o seu pai, ele ameaçava matar qualquer um que brincasse com ele, e até foi de porta em porta pedindo que todos ignorassem o seu filho. Até mesmo os serviços da comunhão eram diabólicos para ele. Aí, como ele disse, né? Quando eu estava na 2ª série, eles me disseram que Jesus Cristo, a pessoa, realmente vivia na Sagrada Eucaristia. É uma mentira que era destinada a induzir a ingenuidade e credulidade das crianças, assim tornando-os suscetíveis a receber e executar ordens telepáticas de suicídio subconsciente. Mas, na época de sua juventude, o Herbert parecia feliz e tinha vários amigos. Inclusive, depois que a família se mudou para Felton, no condado de Santa Cruz, na Califórnia, ele logo fez novos amigos, era muito popular na escola e chegou a ser eleito o mais provável para o sucesso por seus colegas de classe. Como que é? Most likely to succeed. Isso, que eles tinham lá nessa época, né? Eles votavam em quem eles achavam que ia ser a pessoa mais bem-sucedida, né? Uhum. Da classe. E ele foi a votação. Mas o que é isso? Ele achava que os pais dele falavam pra ninguém ser amigo dele, é isso? Então, exato. Ele achava que o pai dele era tudo uma conspiração. E claro, né, isso tudo vem depois, a gente vai entender por causa do diagnóstico que acabaram... Não vou falar dando, né, que ele acabou recebendo, que realmente é o que ele tinha. Mas tudo faz sentido depois, sabe? Porque ele realmente acreditava que tudo era uma conspiração contra ele, por isso que ele nunca se deu bem na vida. E aí, depois que ele se formou em 65, ele foi para o Cabrillo College e estudou engenharia. Ele considerou entrar pro exército, tudo estava indo muito bem, mas, né, a esquizofrenia paranoica bateu de vez e começou a mudar completamente a vida dele. O incidente que se destaca como gatilho, né, para a deterioração da sanidade do Herb foi a trágica morte do seu melhor amigo,
o Dean Richardson, que morreu em um acidente de carro no verão após a formatura do colégio. Eles eram muito próximos. E aí o Herb ficou arrasado e ele caiu em um estado de desespero macabro. Ele chegou a construir um santuário no quarto dele, pro amigo Dean, onde ele passava horas sozinho encarando aquele santuário. E ele se perguntava se a morte do Dean era algum tipo de sacrifício cósmico, e ele ficou obcecado com a ideia de reencarnação. Então, aí foi o começo, assim, que tudo começou, realmente foi um gatilho muito forte para ele perder esse amigo, e depois, mais pra frente, tem mais algumas coisas também. Embora tenha sido criado como católico, o Herb começou a estudar fervorosamente as religiões orientais, em busca de respostas tanto para a tragédia de um amigo perdido, quanto para as vozes que de repente estavam assombrando seus pensamentos. Ele mudou seu curso de engenharia para filosofia na faculdade estadual que frequentava, mas acabou desistindo depois de algumas semanas. Na primavera de 1966, ele encontrou outro amigo de Dean na praia, chamado Jean Dianeira. Parece o mesmo nome, mas não é, gente. Um é Dean com D e esse que ele conhece é o Jean com J. É tipo Jean. Deve ser James, Isso. tá ligado? Ou Jimmy, sei lá, enfim, né? Era o Jimmy. O Jean lhe ofereceu um pouco de maconha e contou pra ele sobre o movimento anti-guerra que estava começando a ficar em alta. O Herbert disse mais tarde que Dianeira, que era esse cara, né, liderou um movimento para me confundir e atrapalhar. E ele disse também que a maconha que o Jean lhe deu tinha danificado o seu cérebro. E aí, novamente, ele diz: se Jean Dianeira tivesse me dado um pouco de benzedrina, eu teria me tornado um artista. Nossa, eu quero também. Onde tem? Né? Mas é muito... Assim, porque a maconha realmente é um gatilho para esquizofrenia, né? Então, Sim. Se você tem propensão, se você já vai desenvolver, né, esquizofrenia, você tá ali dormente, a maconha pode ser um gatilho ativador, né? A real é que você não sabe, né, se você tem, se que é. Aí, tipo, pode desencadear ou não, né? Mas é assim, qualquer psicoativo, assim... E eu tava vendo outro dia que principalmente a maconha e a ayahuasca, eles são perigosos pra quem tem essas propensões, sabe? Então, assim, cuidado aí, gente. Cuidado. É uma substância química, né, gente? Não tipo... Né? É que nem se tomar um remédio. Tipo, exatamente. Né? Então, realmente, no caso dele, foi... né, já tava a morte do amigo, ele já começou a espiralar, né, nessa paranoia, e a maconha acabou realmente sendo um fator decisivo aí no desenvolvimento do transtorno dele. Ele namorava já há algum tempo, e aí ele até abandonou a namorada dele com esse repentino envolvimento dele com drogas alucinógenas. Ele mergulhou de cabeça, imagina, anos 60, né? Final dos anos 60. Aquela coisa de flower power. Todo mundo tava usando, LSD era uma coisa nova, maconha, enfim. Ele falava sobre um iminente terremoto na Califórnia e sobre a mudança para o Canadá para evitar esse terremoto. E aí os olhares estranhos dele e divagações bizarras começaram a assustar a namorada dele. E ele também estava se tornando violento além disso, né? Então, quando ele disse para ela em 68 que ele poderia ser gay, o relacionamento acabou. E aí ele experimentou drogas e isso acabou horrorizando o pai dele, né? Que era um veterano militar, conservador. E aí ele se declarou um objetor consciente à guerra do Vietnã. Ele disse, eu sou contra, né? Conscientemente, sou contra esta guerra no Vietnã. E aí ele anunciou que estava indo para a Índia para estudar yoga. Mas o comportamento, né, a família, tá lá envolvido com droga, né, vai passar uma hora isso aí. Esse comportamento, na verdade, passou de estranho a alarmante, eles realmente começaram a ficar preocupados, porque em uma reunião de família, que era o 29º aniversário de casamento dos pais dele, em março de 69, o comportamento dele preocupou seriamente a família. Durante o jantar, ele imitou roboticamente cada palavra e gesto do seu cunhado Al. Isso é chamado de ecolalia e ecopraxia, que são sintomas de esquizofrenia, né? Entre outros transtornos psicológicos e psiquiátricos. Então, a pessoa faz sem perceber, ela repete tudo que você está falando e todos os seus movimentos. Então, é involuntário, realmente. Então, isso assustou muito a família dele. A sua irmã, mais tarde, descreveu:
Quando meu marido comia, o Herb comia. O que quer que meu marido fizesse, ele também fazia. E isso durou 4 horas. Então ele apenas se sentou e olhou para nós. No dia seguinte, a sua família o levou a um hospital psiquiátrico, onde ele se internou voluntariamente. Mais tarde, Herb pediu à irmã para fazer sexo com ele e, quando ela recusou, ele perguntou se o seu cunhado poderia fazer. No hospital, o Herbert foi diagnosticado como sofrendo de uma reação esquizofrênica. Embora os psiquiatras tenham julgado que a sua condição mental estava se deteriorando e o prognóstico era preocupante, eles não tinham poder para mantê-lo sob custódia. Depois de 6 semanas internado, Herbert foi embora por conta própria. Apesar disso, a sua família achava que o comportamento bizarro e errático era resultado apenas do seu uso de drogas. Ele até fala depois, né, quando ele tá em tratamento, já que os psiquiatras falaram claramente para a família dele, olha, ele realmente tem um problema grave, ele precisa de tratamento e vocês também precisam, né, porque uma doença psiquiátrica, ela realmente afeta a família inteira, né, gente? Então, não é só a pessoa que sofre com essa doença que precisa fazer tratamento, é a família inteira, né, para saber lidar com crises, né, saber lidar com tudo. Eu vou aproveitar e eu vou deixar uma recomendação de uma série que chama I Know This Much Is True, que tá na HBO Max, que é com o Mark Ruffalo, sabe? Aquele cara que faz o Hulk. Carinha de chorão. E é muito boa essa série, porque ele interpreta 2 irmãos gêmeos, né? E um deles tem um caso bem grave de esquizofrenia, então ele vai... E ele fala sobre como ele passa por conspiração, sabe? Ele acaba... Gente, é muito bom esse seriado. E ele tem, acho que só 6 episódios de 1 hora cada um. E é aquilo, sabe? Tipo, acabou, é isso. Não fica... minissérie, né? Tipo, final, não é... Exato, tem começo, meio e final. Não fica, tipo... vamos pôr aqui mais uma temporada, né? Não sei o quê. Então, quem quiser assistir... I Know This Much Is True, na HBO Max. Isso aí. Então, enfim, né? A família toda precisa, né, ter esse acompanhamento. E ele conta que os pais dele não aceitaram o diagnóstico. Então, né, anos 70, imagina. Se hoje em dia a saúde mental já é negligenciada, já é um tabu, imagina naquela época, né? Você admitir que o seu filho tem um problema psiquiátrico, sabe? É muito doido. Tipo, vou falar que hoje... gente, eu vou falar pra cacete mesmo, entendeu? Faz tempo que eu não gravo, tô com saudade. Mas eu vou dar um exemplo. Aqui acontece na minha casa, pra vocês terem uma noção. O meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo, né? E ele tem um problema com drogas, né? Ele não usa mais, né? Tá em tratamento, mas, tipo, teve problema com crack, assim, com um monte de coisa. E até hoje a minha mãe não consegue admitir, mesmo o meu irmão assumindo e falando que tem, os médicos falando, não sei o quê. Os pais, tipo, têm vergonha de assumir essas coisas. É um tabu muito grande. Hoje em dia, imagina naquela época. Dependência química é um vício também, é um problema de saúde mental, né? Sim, então, e aí olha como né? A pessoa prefere admitir que o filho usa drogas do que ele ter um problema mental, né? Eu não sei se fala problema mental, não sei se é assim que... Eu também, psicológico, psiquiátrico, também não sei, gente. Desculpa o termo. Desculpa se eu usar o termo errado, mas eu vou procurar o certo e vou corrigir depois. Enfim, né, os pais dele, ele conta isso, que os pais dele não admitiam e por isso eles não pressionavam ele para fazer esse tratamento, né, que da esquizofrenia tem que ser contínuo, né, cara, porque é uma doença psiquiátrica, você tem que manter ali, né, tem tratamento, a pessoa pode viver uma vida, né, sem ter transtorno nenhum, sem ter crise, sem ter nada. Mais ou menos. Né? Né? Não dá negócio, pra ser perfeito, não. Não, sempre vai, né? Vai afetar um pouco a sua vida, né? Querendo ou não. Mas, quando eu digo perfeito, não é que, tipo, vocês entenderam, não é que quem não passa por isso é perfeito, mas é, tipo, tem coisas que vão deteriorar o cérebro da pessoa e, tipo, em algum momento
sabe? Infelizmente é isso, mas... Pelo menos controlar as crises, né, graves. Mas dá pra que ele melhorar teve. muito a qualidade de vida, né? Exato. Então, né, muito do que tudo que aconteceu, que ele acabou fazendo por conta dessas crises, né, de esquizofrenia, você fica pensando realmente, se não tivesse sido negligenciado a saúde mental dele, não teria acontecido, sabe? Se a família tivesse admitido problemas, se tivessem procurado ajuda, se tivessem apoiado ele, falado, não, olha, você precisa de ajuda, a gente também, não teria acontecido tudo isso. E também, né, um programa público de saúde, né, mental, porque a gente sabe que nos Estados Unidos, você quebrar a perna, você já vai à falência, imagina você pagar um psiquiatra, né? E aí, após a alta dele no hospital, em 69, ele aceitou emprego como lavador de pratos em South Lake Tahoe, mas ele logo se demitiu. E aí ele voltou para Santa Cruz, onde um ranger, né, que é aqueles guardas, ele encontrou ele sentado de pernas cruzadas em um estado de transe, como se estivesse meditando. Quando o patrulheiro pediu que ele fosse embora, o Herbert continuou a olhar para frente, mas ele lentamente movimentou a mão para pegar uma faca de caça que ele tinha do lado do corpo. O patrulheiro acabou parando ele antes que ele pegasse a faca e levou ele para a prisão, mas ele logo foi solto, afinal, ele não chegou a puxar a faca, né? Enfim. E aí ele foi até São Luís Obispo e disse pro colega de quarto dele que ele vinha recebendo mensagens que o diziam para fazer coisas. Depois de meditar, ele chegou a queimar ritualisticamente, né, a ponta do pênis dele com um cigarro aceso, e mais tarde ele fez um ataque agressivo a um amigo cujo tio era psiquiatra. E aí o Herbert foi prontamente internado em um hospital psiquiátrico com a premissa de que, como resultado de um transtorno mental, esta pessoa é um perigo para outros, um perigo para si mesma e gravemente incapacitada. Mas, novamente, ele não permaneceu internado por muito tempo. Então aqui a gente já vê que ele já está se machucando e ameaçando outras pessoas. E mesmo assim, a família e o sistema público... Não existe sistema público, né? Enfim, o Estado não dá os meios para que ele tenha uma vida, né, sem crise esquizofrênica. Então é muito triste esse caso, cara, sério. Em 1970, ele conheceu uma mulher mais velha e voou para o Havaí com ela. Mas em poucos dias estava de volta à ala psiquiátrica. Ele pregava a prática de yoga e não violência e saiu do local para procurar um emprego enquanto usava sua bata de hospital. Quando seus pais pagaram o seu voo de volta para casa, eles os assustou tanto com seus discursos psicóticos que eles pararam na beira da estrada para chamar a polícia. Herb foi solto e voltou para Santa Cruz. Sua sanidade continuou a se deteriorar e seu comportamento tornou-se cada vez mais errático. Ele mudava constantemente de visual, como se estivesse tentando garantir uma identidade e paz de espírito. Ele raspou a cabeça, fez uma dieta macrobiótica e perdeu peso rapidamente. Mais tarde, ele usou um grande sombreiro preto e fingiu um sotaque mexicano, depois se tornou boxeador. Nossa, que loucura, né? Ele tava all over the place, né? Exatamente. Que é um comportamento Tadinho. que já diz que tem alguma coisa errada, né, cara? E ele é um cara ok, assim, tipo, até aqui ele só precisava de cuidados, né? Exato. Já era um pedido de ajuda inconsciente, né, dele. Que ninguém tava prestando atenção, tipo... Com certeza. Sabe? Deixaram o cara... foda-se. E, embora ele pregasse antiviolência, ele quebrou uma machadinha contra uma lareira quando uma mulher asiática ignorou a sugestão dele de que eles tivessem um filho birracial. Ele tinha essas ideias loucas, assim, do nada, Que loucura! né? Aí o Herbert passou da contracultura pro ultraconservadorismo. Ele flipou 180 graus. Enquanto ele estava no tribunal por comportamento bizarro nas ruas, ele exigiu que o juiz legalizasse o LSD e a maconha, mas depois ele mudou de ideia e desprezou os hippies e o movimento pela paz. Depois de ser contra a guerra, ele tentou se juntar aos fuzileiros navais. Ele sabia que tinha alguma coisa errada, obviamente. Ele ficou obcecado com a própria vida dele, tentando descobrir o que tinha dado errado e o que sabotou a cabeça dele, né?
culpou o pai por ser muito rígido e mais tarde acusou ele de ser um assassino em massa que ordenou a matar por telepatia. Ele também culpou as drogas que ele tomou por bagunçarem seu cérebro. Ele culpou os hippies por fazerem uma lavagem cerebral nele. Ele tentou frequentar centros de tratamento de drogas, tentou ambulatórios para doentes psiquiátricos, mas ele não se comprometeu com nada disso, afinal, né, é uma pessoa sozinha, né, que tem um transtorno psiquiátrico grave, poxa. é difícil. Mesmo né, porque, tipo, o cara tá preocupado com todas as conspirações que ele fica imaginando, tipo... Gente, eu nem consigo imaginar, assim, deve ser muito, muito cansativo, né? Exatamente. Então, né, tinha que estar a família junto ali, enfim. Mas ele não tinha isso, né? E mais tarde ele até tentou as reuniões de estudo da Bíblia, mas ele deixou todo mundo inquieto ao declarar que Satanás entra nas pessoas e as faz fazer coisas que elas não querem. Incrível que tem gente até hoje que acha que isso é verdade, mas enfim, né? Bom, ele tentou de tudo, realmente. Esse que é o mais triste, sabe? O cara tava literalmente gritando por ajuda, falando, olha, eu quero dar um jeito na minha vida, não consigo, mas ninguém deu ouvidos pra ele, nem a família, nem o Estado, assim, o poder público, né? Em maio de 1971, quando Herbie tinha 23 anos, ele se mudou para São Francisco, longe do olhar atento de sua família. Donald Land, um psiquiatra que examinou Herbert e mais tarde escreveu um livro sobre ele chamado The Die Song, uma jornada na mente de um assassino em massa, acredita que esse foi um período crítico na psicose de Herbie. Ele morava em apartamentos decrépitos entre alcoólatras e viciados em drogas, mergulhando ainda mais em seus bizarros sistemas de crenças. Herbert entrou no YMCA com uma bíblia e logo se tornou um lutador feroz. Em seu primeiro torneio de boxe, ele não parava de atacar o seu oponente, e os treinadores tinham que puxá-lo para longe. Ele socou um saco de areia até que os nós dos dedos estivessem cobertos de sangue. Se deixado sozinho, ele ficava parado e tagarelava alto consigo mesmo. Depois de perder sua primeira luta, Herbert deixou o ringue com os planos de se tornar um padre e começou a se interessar por arte. Depois de socar o chão de seu apartamento ao brigar com Deus, o síndico o despejou. Nossa, tadinho, né? Cara, tipo, tudo é literalmente um grito por ajuda. E ele, com 23 anos só, tá ligado? Inclusive a esquizofrenia, ela aparece normalmente, né, aos 20 e poucos anos, assim. É mais fácil de você ter indícios, né, desse transtorno aos 20 e poucos. Então, em setembro de 72, ele voltou a morar com os pais dele, determinado a fazer algo, né, com a vida dele. Mas ele parou de tomar a medicação que ele estava tomando e ficou com muita raiva do pai enquanto morava no teto dele. Ainda por cima, um cientista desconhecido que nem era levado muito a sério naquela época, ele previu que um grande terremoto ia devastar a Califórnia nos próximos meses. E isso, né, caiu como uma luva para as paranoias dele, que ele realmente acreditava que, nossa, o mundo ia acabar em terremoto. E em uma manhã chuvosa de outubro, uma sexta-feira 13, ele encontrou um taco de beisebol na garagem e foi dar um passeio. No início da semana, ele afirmou que o seu pai estava enviando-lhe mensagens telepáticas para matar. E ele disse o seguinte: se eu não matasse, envergonharia a família por mostrar covardia. Era matar ou ir para a rua. E aí, enquanto ele dirigia, ele avistou um homem caminhando sozinho. Ele passou por esse homem, estacionou mais pra frente, abriu o capô da perua, que ele tinha uma Chevy 58, e ele fingiu estar com problemas no carro. Quando esse homem, chamado Lawrence White, passou para dar uma olhada no motor, o Herbert bateu na cabeça dele com um taco de beisebol. Ele então empurrou o corpo pro lado da estrada e foi embora. Do nada, assim, o cara passando na rua. E é isso. Morreu. Assim. Esse assim, é assustador esse caso, justamente por isso. Ele é completamente sem sentido nenhum, porque justamente não tem sentido, porque é um
transtorno, ele cara tem problema mesmo, então... Sabe, não tem como você ver um negócio, fazer sentido das coisas, porque nem ele sabe o que, né, tá levando ele a fazer isso. Então, literalmente do nada. Ele tá andando e mata a pessoa. Tipo, deu o clique ali e é isso, né? Uhum. Ele só Herbert saiu... não... Ai, desculpa. Pode falar. Não, ele só saiu sabendo que ele queria ele tinha que matar alguém, porque a voz na cabeça dele, que ele achava que era o pai dele, tinha dito que ele precisava matar alguém. E aí, Tadinho. é isso. O Herbert não sabia, mas Lawrence White era um alvo fácil e não foi dado como desaparecido. O homem de 55 anos vivia em situação de rua, dormia debaixo de pontes e na floresta onde não era incomodado. Ele mal foi mencionado nos jornais quando seu corpo espancado foi descoberto dias depois. Nenhuma família compareceu ao funeral e ninguém se preocupou em encontrar seu assassino. Herbert mais tarde afirmou que Lawrence se parecia com Jonas da Bíblia e enviou-lhe mensagens telepáticas dizendo: "Ei, cara, me pegue e me jogue do barco. Mate-me para que outros sejam salvos." Depois de ler a biografia de Irving Stone sobre Michelangelo, A Agonia e o Êxtase, o Herbert decidiu que, como um artista sério, ele deveria fazer o que o famoso escultor renascentista fez, que era dissecar um corpo. Sua mãe havia lhe dado o livro de Michelangelo na esperança de que o Herb se inspirasse a usar a arte como uma válvula de escape emocional. O Herb mais tarde culpou a sua mãe por esse assassinato, acreditando que ela lhe deu o livro como uma dica para dissecar alguém. Foda, né? Eu fico com vontade de fazer piada, assim, às vezes, e falar, é claro, mas é que, mano, esse cara, ele não é... Tipo, ele acreditava na parada, mas sabe? É isso que é o mais triste, sabe? Porque ele realmente, na cabeça dele, tudo aquilo fazia sentido. Então, tipo, sabe? Não é um cara, esses caras que dão a desculpa, né? Ah, ela tava pedindo, por isso que eu matei ela, não sei o quê. Ela, a prostituta lá na rua, sabe? Não, ele realmente, na cabeça dele... tudo era distorcido e, né, se ele não fizesse... A vida dele dependia, não só a vida dele, a vida de todo mundo dependia daquilo. Sim. Então, ele realmente tinha essa missão, né, que ele tinha que fazer. A Mary Guilfoyle, ela estava atrasada para uma entrevista de emprego, então ela fez o que muitas mulheres jovens em Santa Cruz faziam nessa época e pegou uma carona. O jovem magro atrás do volante não parecia perigoso, ele era bonito, de fala mansa e não muito maior do que ela. Com a Mary, né, se sentindo segura no carro, o Herbert entrou em uma rua lateral sem movimento, puxou a faca de caça que ele tinha e esfaqueou ela no peito e nas costas. A Mary morreu instantaneamente, mas o corpo dela não seria encontrado por meses. Depois que ele arrastou o corpo da Mary para uma área deserta, fora da estrada, na encosta, ele abriu o cadáver e retirou os órgãos. Ele pensava que podia ver dentro da cabeça das pessoas e agora ele queria ver dentro de seus corpos. É muito estranho porque ele fez isso só uma vez. Nenhuma das outras vítimas dele ele chegou a abrir, esquartejar, nem nada. Então foi primeira e única vez que ele fez isso. Assim, você vê que ele não tinha padrão nenhum, né? O primeiro cara ele matou com uma pancada na cabeça. Essa ele matou foi do nada, né? Esfaqueada. Tipo, O outro foi... Outro não, né? Mas esse papo dele de dissecar o corpo também, né? É completamente errático, né? Total. E aí, em 2 de novembro, ele foi parar em uma igreja em Los Gatos. Ele tava andando, né? Era finados, né? Isso nas colinas de Santa Cruz. Ele tinha bebido e decidiu ir para a Igreja Católica de Santa Maria para me dar forças para nunca mais tentar matar. E aí, em poucos instantes, ele estava esfaqueando brutalmente um padre até a morte em seu confessionário com a faca de caça que ele tinha levado para, segundo ele, se proteger. Gente... E foram em poucos meses que ele cometeu todos os assassinatos que ele cometeu. Tipo, quando ele ficou mal, foi meio que, tipo, dali pra baixo, né? Foi. O Herbert achou que a igreja estava vazia, mas quando ele ouviu o padre Henry Tomei em uma das cabines, ele decidiu: bem, se você está aqui, acho que deveria matá-lo.
ele tentou forçar a abertura da porta do confessionário. O Henry, que era o padre, ao ouvir o barulho, abriu a porta para ver o que estava acontecendo e o Herbert atacou o padre com a faca de caça, o apunhalando no coração enquanto ele lutava. Uma pessoa entrou na igreja durante o ataque e, vendo a luta, gritou e saiu correndo. Essa pessoa teve um vislumbre de um jovem vestido de preto lutando com o padre. A comunidade ficou revoltada com o assassinato do padre Tomei, de 65 anos, um herói do movimento de resistência francesa na Segunda Guerra Mundial. Alguns temiam que fosse obra de um culto satânico, porque, óbvio, né, naquela época ali... Tudo era culto satânico, né? Tudo era culto satânico, o pânico satânico estava no auge, né? E líderes cívicos compareceram ao seu funeral, assim como a polícia, na esperança de encontrar o tal homem vestido de preto, mas o Herbert não voltou. No entanto, ele deixou impressões digitais na cena do crime. Nessa época é bom lembrar que, apesar da polícia ter impressões digitais, eles têm que ter outras para comparar, né? E o arquivo é físico, então você tem, tipo, sei lá, pessoas que só fazem isso. Você pega a impressão digital e compara, olhando no olho, né, vendo as marcações lá, para ver se é a mesma, né? Então você tem que ter uma outra para comparar. E não tem. Eles pegaram as impressões e guardaram, porque realmente não tem o que fazer, né? Guardaram na esperança de que uma hora ia aparecer mais alguma pista. Ao matar o padre Henry, o Herbert parece ter atingido a fonte da raiva dele, que era o próprio pai, que era muito católico e muito rígido. O assassinato do padre agitou ele mais do que qualquer uma de suas vítimas. Segundo o psiquiatra Donald Lund, em seu padrão típico de matar e fazer as pazes, o Mullin agora queria apaziguar o pai e tentou seguir os passos dele juntando-se às forças armadas. Os militares pareciam ser a solução ideal porque o Herb podia saciar seus desejos violentos com as bênçãos do Estado. Em novembro, ele se inscreveu para entrar na guarda costeira e ele foi negado em dezembro, depois que reprovou no exame psicológico. E aí ele caiu na paranoia de que tudo era uma conspiração contra ele. De novo, né? Os hippies e os resistentes à guerra eram os culpados e agora as vozes estavam de volta pedindo mais um sacrifício. E dessa vez ele estava indo atrás das pessoas que, para ele, arruinaram a vida dele. O seu novo alvo era um amigo de longa data e conhecido usuário de drogas, John Hooper. Herbert foi até a casa dele carregando a faca de caça, mas ao chegar lá, havia outras 9 pessoas com o John. O Herb percebeu que era hora de atualizar o seu método de matar e comprou uma arma. Na loja de armas, ele deu a sua ocupação como sendo desenhista, além de omitir suas passagens por hospitais psiquiátricos. É impressionante que naquela época já era fácil, né, comprar uma arma. Nossa, sim, é só mentir o que você faz e, tipo, o cara foda-se. Não, tipo, pode comprar. Beleza. Não, de boa. Não tem nenhum bem. tipo de verificação, né? Não, confia. Por algum motivo, o Herbert decide adiar a matança dos hippies e, em vez disso, ele se candidatou ao Corpo de Fuzileiros Navais. O sargento de recrutamento estava relutante, mas depois da insistência de Herb, ele o recomendou para o serviço. Empolgado por finalmente ter sido aceito, ele agora tinha uma missão e um propósito. Que doideira, né? Às vezes dá uma impressão de que, tipo, ele, sei lá, não se sentiria tão mal em matar pessoas no exército, sabe? Porque seria por um nobre motivo, sei lá, sabe? E talvez também pelo próprio negócio de serviço militar rígido, né? Estruturado. Você, numa pessoa que é tão errática, assim, ele precisa ter essa rotina, né? Então, sim. Acho que ele pensava que ele estando no exército, ele ia conseguir controlar, né, esses impulsos dele, porque ele ia estar vivendo aquela vida restrita que era o que o pai dele sempre viveu, né? Uhum. Então, acho que era meio que isso, sim. Ele via também como a saída, já que... uma esperança, né? E nunca consegui dar nada certo na minha vida, sabe? Nunca consegui manter um emprego, nem estudar. Talvez a carreira militar dê certo. Então, tipo,
Era meio que a esperança dele. E aí, em 15 de janeiro de 73, ele passou nos exames físicos e psiquiátricos para os fuzileiros navais, mas ele se recusou a assinar um documento que reconhecia o registro de prisão que ele tinha. Ele não quis assinar e aí ele foi dispensado por conta disso. E aí ele ficou arrasado, porque, né, quebrou o sonho dele, que era entrar pro exército. E aí ele culpou os pais dele por seus fracassos em criá-lo. Eles se cansaram de novo dos discursos do Herb e disseram que era hora dele se mudar de novo, sair da casa dos pais. E aí, em 19 de janeiro, ele encontrou um apartamento miserável perto da praia, onde ele foi morar sozinho, cheio de ressentimentos e as vozes novamente enchendo seu cérebro. Ele decidiu matar o mais importante defensor da paz na cabeça dele, que era a pessoa responsável por ter começado tudo isso, que era o Jim Dianeira, o colega de colégio que deu a maconha pela primeira vez pra ele e contou pra ele sobre o movimento hippie. Aquele cara. Que encontrou na praia, fumou beck, enfim, né? Coitado do Jim, né? Só ofereceu uma maconha, não imaginou que tava por vir. Na lógica distorcida do Herbert, o Jim Dianeira representava tudo que deu errado na vida dele. Ele tinha dado as drogas que causavam o mau funcionamento do seu cérebro, ele contou a ele sobre o movimento pela paz e fez com que toda a sociedade o evitasse. Na cabeça dele era tudo uma conspiração. E ele até enganou ele, né, para que ele não comprasse terras. O Herb, sozinho e furioso com sua vida, decidiu que o Dianeira tinha enganado ele e ele precisava pagar por isso. Em 25 de janeiro de 1973, o Herbert dirigiu até uma favela escondida em uma estrada lamacenta. Encharcado pela chuva, ele esperou Cat Francis chegar à porta do barraco de madeira que ela dividia com seu marido Bob, que no momento estava em Berkeley, fechando um negócio de drogas, e seus 2 filhos, David, de 9 anos, e Damon, de 4 anos. Então, quando ele pediu para ver o Jim, a Cat disse que o Jim e a sua esposa Joan não moravam mais ali e que haviam se mudado. O Herbert agradeceu e saiu, mas logo ele estaria de volta. O Herbert foi até o local onde o Dianeira estava morando e assim que entrou na casa ele gritou: "Você está me enganando!" e atirou em Jim enquanto ele tentava escapar. Ferido, Jim Dianeira se arrastou a escada acima onde sua esposa estava tomando banho. Herbert o seguiu e atirou em ambos na cabeça. Com a sua faca de caça, ele esfaqueou as 2 crianças, filhas do casal. A família seria descoberta mais tarde naquele dia pela mãe de Joan, que estava cuidando de sua filha mais nova. A decisão dele de voltar para aquele barraco e matar a Cat Francis e os 2 filhos dela foi talvez o mais lógico dos assassinatos dele. Ele realmente pensou no que ele ia fazer, porque ela era uma testemunha e ele tinha pavor de ser preso. Ele achava que era o fim do mundo se ele fosse preso. E ele se ligou que ele foi lá e perguntou pelo Dianeira. Então ele tinha que voltar lá e matar ela. E aí ele voltou para casa dos Francis, estacionou na estrada para que a perua não ficasse presa na lama. Ele abriu a porta do casebre e abriu fogo. Ele atirou na Cat, no peito e na cabeça e matou os 2 meninos enquanto eles jogavam damas no beliche. Em sua raiva, ele também esfaqueou os 3, embora eles aparentemente já estivessem mortos. Para a polícia, esse massacre parecia uma disputa de tráfico, porque tanto o Bob Francis quanto o Jim Dianeira eram traficantes conhecidos de maconha, e depois que o Bob Francis foi encontrado e inocentado como suspeito, a polícia pediu para ele que ele apresentasse qualquer suspeito, né? Que você acha, qual pessoa que você acha que cometeu isso? E ele apresentou uma lista enorme de traficantes, de rivais e outros criminosos que tiveram problemas com ele, mas o Herbert Mullin não estava nessa lista, porque obviamente faziam anos que eles não se viam. Assim, ele conhecia o Bob também, então fazia muitos e muitos anos que eles não se falavam, então nem passou pela cabeça dele que fosse o Herbert o assassino.
Mesmo porque ele nem era, tipo, envolvido com essa galera e tal. Não, ele... A última vez que eles tinham se falado, inclusive, o Herbert mandou uma carta, não lembro se pro Jim ou pro Bob, perguntando em quem eles iam votar. Pra presidente. Do nada, né? Do nada. E os caras, tipo, só deram risada e nem responderam ele, sabe? Então, assim, eles faziam quase 10 anos que eles não viam o cara. Então, sabe, do nada ele voltar e matar as duas famílias, né? Só não matou o Bob porque ele não tava lá. Então, sabe, quem é que ia desconfiar dele? Ninguém, né? No Parque Estadual Henry Cowell, adolescentes construíram um acampamento temporário com folhas de plástico e madeira, longe da rota dos guardas florestais. Eles escolheram um lugar chamado Jardim do Éden, e em 10 de fevereiro, os 4 jovens que moravam ali estavam prestes a ser expulsos permanentemente. Herbert descobriu o acampamento ilegal quando vagava pela floresta. Os 4 meninos, Brian Scott Card, David Oliker, Robert Spector e Mark Dre Belbis, o convidaram a ficar por ali, mas Herb foi hostil. Ele exigiu que os meninos fizessem as malas e fossem embora porque estavam estragando propriedade do governo. Na verdade, o Herbert estava com raiva por ter sido incomodado por um guarda florestal por fazer a mesma coisa um tempo antes e não achou que fosse justo que esses adolescentes escapassem impunes, quando ele mesmo não havia escapado, né? Nossa, que chato! Ele chegou lá, se eu não posso, esses moleques também não podem. Óbvio que quando ele pensou isso, né, falou para os caras irem embora, eles olharam para a cara dele e deram risada. E enquanto eles discutiram, o Herb disse que decidiu matá-los e perguntou para eles telepaticamente se ele podia, e todos responderam que sim. Final de contas, né? Quem que será que estava respondendo? Ele mesmo. Né? Todos estavam sentados e tudo acabou em poucos segundos. A cena da carnificina na floresta, descoberta uma semana depois pelo irmão de uma das vítimas, revelou uma luta desesperada que durou mais do que alguns segundos. Porque ele falou, né? Foi rapidinho, mas, gente, quando chegou lá na cena do crime, tava, né, só o... Nossa, tava no caos, né? Um dos adolescentes levou um tiro tentando abrir caminho através das paredes de plástico. Eles estavam todos presos e Herbert atirou neles um por um. Quando ele terminou, ele pegou um rifle e $20 dos adolescentes. Você vê que a motivação dele não é, né, dinheiro, não é... Não, é conspiração mesmo. Tudo conspiração. Tudo tá contra ele, né? Aquela coisa. E aí, em 12 de fevereiro, caçadores encontraram finalmente, né, os restos mortais da Mary Guilfoyle, aquela moça lá que ele esfaqueou e abriu, né? Em 13 de fevereiro, o Herbert planejava levar um pouco de lenha para casa dos pais dele, mas ele recebeu uma mensagem telepática do pai dele, dizendo: não entregue um pedaço de madeira antes de matar alguém. A voz chegou a sugerir o tio dele, o tio Enos, mas quando o Herb resistiu, essa voz não foi tão específica, bastava matar alguém e qualquer pessoa. Ele comenta até que às vezes ele relutava contra essas vozes, inclusive ele disse que uma vez elas insistiam para que ele cometesse suicídio e ele insistiu que não. Enfim, né, às vezes ele tentava, né, brigar, assim. E aí ele estava então, né, dirigindo, e ele passou por Fred Pérez enquanto ele trabalhava em sua garagem em uma manhã tranquila. Ele estacionou na frente da garagem, desceu, atirou no Fred, que era um lutador aposentado, atirou uma vez no coração dele e ele morreu instantaneamente. O Herbert ficou quieto em seu carro por um momento, segurando o rifle que tinha pego no acampamento alguns dias atrás, e ele só ficou ali um tempo, ligou o carro e foi embora. Assim, como se tivesse ido entregar uma correspondência, sabe? Uhum. Desceu, matou o cara, entrou no carro, ficou lá e aí foi embora. Mas dessa vez, né, tinha uma testemunha. Uma vizinha do Fred ouviu o tiro e ela, olhando pela janela, viu o carro, né, do assassino
chamou a polícia. O Herbert estava indo em direção a Felton e a perua dele cheia de lenha para os pais, com um rifle no banco da frente, coberto por um saco de papel. Um policial ficou sabendo, né? Eles passaram pelo rádio da polícia que tinha esse carro, que um cara tinha sido assassinado. Um policial avistou o carro, parou ele e prendeu o Herbert. Ele não resistiu, mas ele também não falou nada. Tipo, completamente, assim, sem reação. Na delegacia, o Herbert ficou de mau humor e se recusou a falar. Até mesmo perguntas rotineiras, como você tem advogado ou gostaria de fazer uma ligação, recebiam resposta em voz alta do Herbert gritando silêncio. E ele continuou a entonar essa palavra, né, até que todo mundo se cansou e aí os investigadores frustrados ordenaram que ele ficasse em sua cela. Enquanto o levavam embora, o Herb disse: vocês foram responsáveis pelos 3 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. Em seu apartamento, onde havia morado nas últimas 3 semanas, a polícia encontrou uma bíblia, o livro de bolso Einstein, The Life and Times, um catálogo de endereços com janeiro listado e artigos de jornal sobre os assassinatos recentes. O revólver foi descoberto em sua perua e os testes balísticos logo começaram. No dia seguinte à sua prisão, as autoridades anunciaram que a balística provou que o Herbert também matou a família Francis e os Gianeiras. Ele então recebeu 6 acusações de homicídio. O número depois aumentou para 10, né, depois que os corpos dos campistas foram descobertos 2 dias depois, em 17 de fevereiro. E aí também fizeram a balística, né? Provaram que tinha sido ele. E os corpos pareciam estar aparecendo diariamente, né? Então, agora que eles tinham suspeitos sob custódia, as autoridades de Santa Cruz analisaram os recentes assassinatos não solucionados, na esperança de ligar eles a Herbert. Gente, para vocês terem noção, nessa época, o condado de Santa Cruz chegou a ser considerado o lugar mais violento dos Estados Unidos pela quantidade de assassinato que estava rolando lá. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho, tá? Os investigadores, então, compararam o esqueleto da Mary com os restos mortais de outras mulheres que estavam sendo encontradas. As autoridades de Los Gatos também enviaram impressões digitais que foram encontradas na igreja, onde o padre foi morto a facadas. E por mais que eles gostariam de relacionar todos os assassinatos ao Herbert Mullin, não tinha nenhuma evidência que ligasse ele às universitárias que estavam sendo assassinadas. A habilidade, né, entre aspas, com que as decapitações de 2 mulheres encontradas em 15 de fevereiro, o mesmo dia da acusação do Herbert, convenceu os investigadores de que outro assassino estava trabalhando na área. Os assassinatos do Herb não foram tão anatomicamente precisos ou obsessivos. Embora a Mary fosse semelhante ao perfil de vítima do outro assassino, ela não foi decapitada ou esquartejada. Então, por enquanto, não havia ligações entre a Mary e o outro serial killer que estava rondando a área nesta mesma época e que mais tarde foi identificado como sendo o Ed Kemper. Então, Tcharam! Cara, você tem 2 serial killers completamente diferentes um do outro, né? Porque um é completamente total, organizado e o outro desorganizado. Você tem os 2 estereótipos, né? Sim. E na mesma área, cara, na mesma época. Então você tinha essas mulheres pegando carona e morrendo. E se ela não morria pro Ed Kemper, ela morria pro Mullin. Ou você morria andando na rua porque o Mullin apareceu e resolveu te matar. Então, assim, Sério, era o pior lugar pra morar na época, eu acho. Que, sinceramente, não... É um negócio surreal, assim. As coincidências, né? Surreal mesmo. O Herbert foi a julgamento com 10 acusações de homicídio. Ele ainda não havia sido acusado de matar Lawrence White, o padre Henry Tomei ou a Mary Guilfoyle, suas 3 primeiras vítimas. Em sua audiência, em 1º de março, ele levou um livro jurídico de 2 volumes e assustou o tribunal ao tentar se declarar culpado. Mas o juiz se recusou a aceitar a confissão de culpa em um caso de tal magnitude. Não vou aceitar isso, respondeu Herbert. Você me deu uma escolha e eu escolhi.
O juiz... o juiz chegou a falar que, tipo, ele não aceitou porque eles iam ser escorraçados na Suprema Corte por aceitar, né, o cara com, tipo... confessar tipo, caso gigante, né? E, tipo, e daí você nem tem julgamento porque ele confessou. Tipo, né? Não, e a gente sabe que, tipo, quando tem isso, tem... Mano, gente, quando surgem uns casos assim de serial killer, aparecem uns 40 caras se declarando culpado. Tipo, sempre tem vários. Nesse caso eles tinham as provas físicas e tal, né? Mas mesmo assim, era aquele negócio. Não, não é só você falar, né? Exato. Bom, quando o seu advogado tentou intervir, o Herbert disse que se recusava a ter um advogado e mais tarde ele insistiu novamente em representar a si mesmo. E uma das desculpas é que ele não queria ser representado por um cabeludo. Tudo bem. Beleza, né? O cara tinha o cabelo até o ombro, assim. E ele falou, não, eu não quero ser representado por um cabeludo. Tá bom. Claro que psiquiatras foram chamados para examinar o Herbert, porque o juiz já, de cara, né? Ali ele já se viu ligou, que... né? Já se ligou que, ó, a gente precisa de ajuda profissional aqui. E foi unânime, né? Todos falaram que o Herbert Mullin era um esquizofrênico paranoico. Normalmente, pessoas esquizofrênicas sofrem de alucinações auditivas, né? Que é ouvir vozes, pensamento fragmentado, sistema de crenças delirantes de alta importância, incluindo ter poderes psíquicos. Isso em crise, né, gente? Apesar das evidências racionais provarem o contrário, o esquizofrênico em crise pode ficar convencido de que tem uma grande conspiração contra ele, tão grande que pode abranger desde o FBI até OVNIs intergalácticos. Os registros hospitalares do Herbert, junto com esses exames com os médicos, convenceram todo mundo de que ele realmente tinha um transtorno psiquiátrico grave. E aí todos concordaram que ele matou pelo menos 10 pessoas, e o julgamento ia determinar se ele estava legalmente são quando assassinou essas pessoas, né? Porque legalmente falando, a insanidade é determinada pelo padrão McNaughton, que diz que se um réu entende a diferença entre certo e errado no momento do crime, então ele é culpado. E se ele fizer uma tentativa de ocultar o crime, isso pode ser tornado como prova de que ele sabia o que era errado. Então, se o Herbert fosse considerado legalmente insano, ele seria considerado inocente, por razão de insanidade. E, portanto, qualquer ação dele para esconder o que ele fez seria examinada de perto. Então, só para vocês entenderem que, na verdade, o foco do julgamento dele, todo mundo sabia que ele era culpado. O foco foi, ele pode ser julgado por isso. Ele é insano ou ele Ele realmente tinha controle sobre as ações dele, pode ser julgado por esses assassinatos, ou ele, né, não tinha noção do que ele estava fazendo. Também estava em questão a noção da capacidade diminuída, né? Se o Herbert não entendesse o significado das suas ações, ele não poderia ser considerado culpado de assassinato em primeiro grau. A sua defesa sabia que a capacidade diminuída era crucial e construiu o seu caso nas estranhas doutrinas de demência de Herbert. Ele ficou em sua cela na prisão, rabiscando incessantemente suas filosofias, convencido de que poderia explicar o grande objetivo por trás de seus assassinatos. Ele escreveu sobre Jonas, Einstein e terremotos. Esses sistemas de crenças delirantes apoiariam o seu caso, mas não pelas razões que ele esperava, e sim, essas notas bizarras forneceriam evidências importantes para a defesa na tentativa de provar a sua insanidade. Os advogados dele falaram, você escreve aí por que você cometeu esses crimes. E ele realmente escreveu acreditando naquilo, dizendo, se eu não matar as pessoas vai ter terremoto, vai morrer muito mais gente. O Einstein morreu para que eu pudesse ter essa missão. O Jonas lá, não sei o que, foi jogado no mar. Enfim, ele botou todas as paranoias dele, achando que, né, nossa, olha só, isso aqui vai me inocentar porque as pessoas vão ver que eu realmente estava certo, né? Mas não, foi no fim, foi uma prova de que, né, ele... De que ele estava totalmente perdido. Exato. E outra coisa é que enquanto ele esperava pelo julgamento, lá preso, ele ficou cara a cara com outro serial killer,
que estava, né, aterrorizando Santa Cruz nessa época, o próprio Edmund Kemper. Pra quem não sabe, a gente fez um episódio sobre o Kemper, procura aí, tem 2 partes. Não se sabe quem, mas alguém achou que seria divertido colocar os dois em celas lado a lado. Como a gente falou, eles eram extremos opostos. E o Kemper até se gabava do poder que ele tinha sobre o Herbert, e ele contou como o controlava na prisão. Ele falou assim: bem, Herbert tinha o hábito de cantar e incomodar as pessoas quando alguém tentava assistir TV. Então eu jogava água nele para ele calar a boca. Então, quando ele era um bom menino, eu dava a ele alguns amendoins. Herbie gostava de amendoins. Aquilo foi eficaz, porque logo ele pediu permissão para cantar. Isso se chama tratamento de modificação de comportamento. Ele fez técnica de adestrar bicho, cachorro, né? E deu certo. Ele também chamou o Herbert de um canalha sem classe. E ele se ofereceu para delatar o Herb se ele ouvisse ele dizer algo incriminador. Em troca, o Herbert também tinha nojo do Kemper e ele reclamava constantemente do barulho que ele fazia enquanto ele estava tentando meditar. Tanto o Herbert quanto o Kemper viam suas próprias matanças como missões, né, e pensavam que o outro era um ignorante. O Herbert matou para salvar o mundo de terremotos e ele desprezava o Kemper como um maníaco sexual violento. E por sua vez, o Kemper disse que o Herbert era apenas um assassino de sangue frio que matava todo mundo que via sem um bom motivo. O Kemper pensava que era ele quem tinha feito declarações com seus assassinatos, fazendo uma manifestação às autoridades de Santa Cruz ao matar as jovens que a sociedade mais valorizava. Então, é os 2 estereótipos de serial killer que a gente vê. Se eu não me engano, tem uma cena disso no Mindhunter. Ou posso eu estar acho que a gente falou do Herbert no episódio do Ed Kemper também. Sim, falamos. Uhum. Brevemente, né, só sobre esse caso. Mas a gente contou esse negócio dos amendoim aí, né? Isso. Mas eu acho que tem sim no Mindhunter. Eu lembro de ter essa cena no Mindhunter. De alguma coisa do cara cantando, né? E ele falando que dava amendoim pro cara, enfim, que treinou ele igual cachorro. Se você lembra, comenta aí pra gente, que a gente não lembra. Bom, o julgamento do Herbert Mullin começou em 30 de julho de 1973, com as agora previsíveis interrupções e objeções do réu. A declaração formal foi registrada como inocente e inocente por motivo de insanidade. No segundo dia, Herbert, que estava algemado, interrompeu o processo mancando até o juiz e entregando-lhe uma nota. Essa nota era intitulada Observações de um Observador de um Ponto na Península de São Francisco. Um discurso retórico de 2 páginas alegando que alguém estava mexendo em seu diário. Em 4 de agosto, o psiquiatra Donald Land testemunhou em nome da defesa do diagnóstico clínico de esquizofrenia paranoide de Herbert e tocou uma fita cassete onde ele descreveu sua filosofia. Donald comenta em seu livro que ele me disse que se eu preparasse uma cronologia das guerras e fomes mundiais e comparasse com uma lista dos principais terremotos ao longo da história, veria que quando a taxa de mortalidade aumenta, o número de terremotos diminui. Que loucura, né? Essa era a justificativa dele. Vou matar mais gente pra parar de ter terremoto. Ele estava salvando o mundo. Essa fita que esse psiquiatra botou é tipo, gente, é surreal as coisas que ele fala. Que ele nossa, umas viagens assim que ele fala, tipo, se eu sou presidente da turma, eu recebo telepaticamente, eu posso falar para os meus colegas quais deles vão morrer e se sacrificar para que outros sobrevivam. E tipo, gente, é sério, assim, é muito triste, porque é o retrato, né, de um transtorno psiquiátrico, assim, que o cara tinha e que, né, levou ele a fazer todas essas coisas, porque... E foi completamente negligenciado, né? Completamente, cara. Sério, é muito triste. Outra conspiração que ele acreditava era que a família dele tentava esconder os benefícios da bissexualidade dele.
Pra ele, a bissexualidade trazia benefícios e a família escondeu isso dele. Ele disse que para a maioria das pessoas o comportamento homossexual começa por volta dos 8 anos, mas os seus pais maliciosamente esconderam isso dele. Ele especulou que todos na família dele praticavam a homossexualidade. E ele escreveu que toda a família, incluindo seus tios, estavam na trama para retardar a sua sexualidade. E aí, quando o Dr. Donald testemunhava detalhes, né, sobre a vida sexual dele, dizendo que ele era homossexual, o Herb, na verdade, interrompeu ele e disse: eu estipulo que sou bissexual. Olha, ele contestou o cara, falou: não, você tá falando que eu sou homossexual? Tá errado? Olha aí, tá certo, meu. Aí acho que foi a única coisa certa que ele fez, que ele falou no julgamento, a única objeção, né, certa que ele fez. Ao depor em sua própria defesa, Herbert foi descrito por um repórter como fazendo pose de palestrante. Ele ficou no banco das testemunhas com suas muitas anotações e culpou sua família, amigos e professores que queriam impedi-lo de se tornar, abre aspas, poderoso demais na próxima vida, fecha aspas. A reencarnação não era apenas uma ponderação cósmica. Para Herbert, ela explicava tudo. Todos estavam negociando por poder e posição na próxima vida. O júri deliberou por mais de 14 horas, considerando Herbert são e culpado. O veredito foi dado em 19 de agosto de 1973. Herbert premeditou as mortes de Jean Janeira e Cathy Francis, gerando 2 acusações de assassinato em primeiro grau. O resto foi considerado impulso pelo júri, portanto, homicídio de segundo grau. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional em 2025. Ele ainda está preso, atualmente com 74 anos de idade. A idade do seu pai. Ele teve uma audiência de condicional este ano, que foi negada, né? Foi negada a condicional dele. E ele tem um site, gente, que chama herbertwilliammullen.org, que é muito interessante. Eu fiquei, cara, como assim ele tem um site? E aí lá, ele posta, tem uma seção chamada Desculpas e Insights, que ele postou as cartas dele, tanto para o conselho de condicional, né? O conselho né, as pessoas decidem se ele pode ter a liberdade condicional. Então ele postou porque eles pedem cartas, né, pra pessoa falando o que ela aprendeu, se ela se arrepende. E é muito triste, cara, porque ele conta lá nesse site dele, eu recomendo todo mundo a ler, sério, é muito interessante, porque ele fala realmente, olha, eu só tive oportunidade de tratamento psiquiátrico depois que eu fui preso. Então ele fala que foi em 83 que ele começou a ter uma vida, assim, sem transtorno. Que ele realmente passou a ter controle sobre os pensamentos dele. Então, ele fala que hoje em dia ele se arrepende completamente, ele pede desculpas, né, para todas as famílias das vítimas dele. Ele fala que, infelizmente, né, precisou ele ser preso para ele ter acesso a um tratamento digno, né, de psiquiatras. Então ele fala até quantos psiquiatras ajudaram ele, por quanto tempo ele fez terapia, ele faz até hoje. Então é bem interessante assim mesmo. Vou deixar o link, gente, para vocês lerem. Tem também as anotações dele, que ele escreve bastante, ele faz poesia, ele pinta coisas. E eu achei muito, assim, eu fiquei muito triste porque tem uma seção do site dedicada pro amigo dele, Dean Richardson, que é aquele melhor amigo dele que morreu num acidente. Então, tem a foto da lápide do cemitério e sobre o negócio de... aquele que sai no jornal de óbito. Como é que chama? Tava na ponta da língua. Enfim, aquela nota, né? Que sai no jornal. Eu ia falar mortuário. Não, é obituário. Não, obituário, isso aí. Tem o obituário do Dean Richardson lá também. Então, tipo, até hoje isso afeta o cara, né? Sabe? É muito triste. Então, assim,
Leiam lá, gente. Eu achei muito interessante e é uma visão que a gente geralmente não tem, né? Sobre serial killers, assim, de ter acesso a esse documento do cara mesmo, ele que botou lá. Quer dizer, não é ele que bota, né? É o site dele que alguém coloca todas as coisas lá. E foi 2021, agora em março, que foi a última vez que ele foi negada a condicional. Eu realmente acredito que, sabe, ele não precisava estar preso ainda. Porque... o caso dele é muito específico, né? Exato. Até ele fala, assim, que ele se arrependeu, enfim, que... ele até achei interessante que ele comenta que em 83 foi quando ele decidiu cortar o contato com a família completamente e que aí é que ele começou a ficar bem, sabe? Que era uma relação meio... que fazia mal pra ele, sabe? Sim. Pelos pais nunca terem aceitado, né, o transtorno dele, enfim. Então ele fala que quando ele se livrou disso, assim, desse peso de ter que ter contato com a família, ele conseguiu realmente se libertar. E, enfim, gente, tá lá, vou deixar o link aí na descrição do episódio, pra quem quiser ler, está em inglês, né, mas tem tradutor aí também, pra quem quiser. E é isso, gente. Tem algo mais a comentar sobre este caso? Não. Então, gente, bora lá para os comentários. Do último episódio, né? Que é o episódio do Vlad, muita gente amou. Também amei fazer. Vou abrir aqui os comentários do Instagram. Eu quero começar, na verdade, com um e-mail que a gente recebeu da B sobre o episódio do Vlad. A B falou o seguinte: escuto o podcast de vocês quase todos os dias a caminho do trabalho. Faz parte da minha preparação mental para encarar o dia. Ouvir o episódio que vocês fizeram sobre o Vlad e os comentários sobre a língua romena ser de fato uma língua latina me lembrou de um caso interessante. Uma amiga que fez passagem em Bucareste durante uma mochila com alguns colegas conta que enquanto eles estavam no táxi conversando sobre a viagem, o taxista romeno perguntou se eles eram de alguma região do interior da Romênia. Aparentemente, o português brasileiro lembra bastante os dialetos do interior da Romênia, e muitos romenos falam que entendem os brasileiros com relativa facilidade. Minha amiga, porém, também nunca foi capaz de entender romeno em lugar nenhum. Eu também não. Enfim, achei isso uma passagem interessante e resolvi comentar. Continuem fazendo um bom trabalho. Um dia eu vou virar apoiadora só pra ouvir a Jéssica cantando pagodinho. Abraços, B. Muito, muito obrigada, B. Olha aí, que interessante, cara. Não sabia disso também. Então aí, ó. Se alguém conhecer os romenos, fala pra eles ouvirem o 1001 Crimes. Eu vou ler aqui, ó, o Kaique sem K. Sem quê? Sem que? Com K. É verdade. Já que o podcast ganhou uma coluna esportiva graças a Jéssica, o jogador de vôlei Maurício Souza foi desligado do time que jogava atualmente e não vai jogar pelo Brasil nas próximas Olimpíadas. Bom que ele vai ter tempo de ler suas HQs ou vai ganhar um cargo de ministro do esporte. Pra quem não sabe, gente, esse Maurício Souza aí, ele fez um post falando que, tipo... homem beija mulher e mulher tem que beijar homem, que homem que beija homem dá lobisomem, sabe assim? Esse papo. E aí, é muito louco, porque a única coisa que eu tenho a falar a respeito de tudo isso é a seguinte: de tempos em tempos acontece alguma coisa grande o bastante nos quadrinhos para sair do nicho dos quadrinhos. Por exemplo, o Superman, né, que é o filho do Superman, na verdade, o John Kent, que vira o Superman, se assume bissexual, né? E aí, quando esse fenômeno acontece, vem um monte de gente que nunca leu um gibi na vida querer ter uma opinião e falar sobre alguma coisa ali que eles não entendem nada. Então, assim, gente, tipo assim,
as pessoas reclamando, ai, por que esse personagem agora não é mais branco? Ai, por que esse personagem é gay? Não sei o quê. Não sei, gente, as coisas acontecem, tá ligado? Tipo, tem toda uma história. Vai lá, lê o gibi, você vai se divertir, entendeu? Tipo, assim, essa história do John Kent, a gente já sabia, tipo, há muito tempo. A única coisa que aconteceu agora foi que deu um beijo, sabe? Sim. Mas isso já é uma história, tipo, que já tava na cara pros leitores de quadrinhos, entendeu? Então, assim, Ai, mano, vai ler o gibi antes de reclamar. E, tipo... E isso só reforça o quanto as pessoas são, de fato, homofóbicas. Porque, assim, quando é duas mulheres é muito mais aceitável, porque é fetiche. Uhum. Tipo, quando é... Aliás, o colorista desse quadrinho do Superman bissexual, ele foi demitido também, né? Porque falou bosta e aí a DC tá recolorindo toda a edição, inclusive DC, ó, se quiser. Olha aí, ó, chama a Fabi. Fabi@gmail.com. Mas já então, é da casa, hein? Eles demitiram o colorista, que também veio com esses papo bosta, assim, sabe? Só que é muito doido, porque a pessoa só reclama quando é isso, sabe? Tipo, antes, mano, a gente, tipo, tem quadrinho que é literalmente a mulher mostrando o cu, tá ligado? Tipo, umas coisas bizarras, assim, ninguém fala nada. Aí, tipo, tem um beijinho bissexual ali, os caras já, ai, nossa, que coisa, né? Ai, tá bom. É que nem aquela, né? O Thor já foi até sapo Thor, ninguém reclamou do sapo Thor. Exato, mas daí, virou porque mulher, é uma mulher. acabou. Não, que absurdo. Quem mandou, né? Pois Bom, a Ana Aires falou o seguinte no comentário. Amanda pronúncia dos nomes. Moro na Sérvia e sofro para pronunciar muitos desses nomes que não têm vogais. Ou só tem uma ou duas. Então, de parabéns. Ai, muito obrigada. Nossa, a gente sofreu, gente. Arrasou, sério. Ana. Que difícil, olha. Muito obrigada. Sério, foi difícil. Enrola a língua, né? De um jeito. Aqui o Paulo Reimos, que falou a segunda foto é o Nicolas Cage. Isso que ele, o corretor corrigiu. O corretor dele corrigiu o Nicolas Café. É o irmão do Nicolas Cage, né? Parece mesmo o Nicolas Cage na segunda foto. Será que era o Vlad? Ele é imortal até hoje, é o Nicolas Cage, a gente nem sabe. Pode ser. A Gabi, ela disse, fiz mini faxina ouvindo esse Amei Demais. Inclusive as indicações de filmes no final. Hotel Transilvânia, maior e melhor. Gente, teve alguém no Twitter também que falou que a gente esqueceu do... Deixa eu abrir aqui. A gente esqueceu de um filme também, mas eu não esqueci porque, na verdade, eu nunca assisti. Que é... na verdade, é uma série, What We Do in the Shadows. Que um dos três vampiros é o Vlad. E o ator parece mais o Vlad da pintura do que alguns atores de outros filmes. Nunca assisti. É mais uma indicação, então, gente. Ai, muito bom. Você viu o filme? Não vi nenhum. Nossa, é muito engraçado. Eu nem sabia que tinha série, na verdade. Eu achei que era só filme. É nova a série. É do Taika Waititi o filme. Vou ver. E é um dos personagens também, um dos atores. É muito bom. Eu vou assistir. O Rodrigo H. Nogueira disse: cansado do poder e dos conflitos, Vlad se aposentou e abriu um negócio próprio com a sua principal especialidade, a espetaria do Vlad. Eu vou xingar ele porque eu entrei aqui no perfil do Rodrigo e ele é publicitário. Por isso que fez um comentário desse, né? Comentário de publicitário. Não, pode ofender a minha classe mesmo, a gente ajuda. Vamos ofender publicitários, por favor. Não deixa se criar, não. A Nemas Problemas disse: preciso dizer que Drácula foi meu primeiro crush. Quem nunca, né? A jovem gótica que habita em nós. Uma entrevista com o vampiro, né? Nossa, mas a entrevista com o vampiro é clássico, né, gente? Dos crushes adolescentes. O meu vampiro favorito é o Edward, do Crepúsculo. Também aí, ó. Cada geração tem o seu Vlad que merece, o seu né? Drácula, né? Outra pessoa aqui, a Lidiane Roa 2, falando que do Nicolas Cage também.
A Miri.Nunes falou: malhei na academia escutando essa história leve. Incrível, meninas. Ótima história, fatos e ficção pro período do Halloween. Ah, eu gostei também, muito legal, né? Amei. A Sá, ela disse, conclusões finais, Vlad era um grande gostoso. Era a gente. Era mesmo, ele era bonitão, gente. As pessoas que começaram a retratar ele como feioso, tá? É então... pra ligar a imagem dele a do Nosferatu, né? A outra ponto Nina disse: passei apenas pra dizer que fiquei emocionada que leram meu comentário. 15 minutos de fã. Pois aqui estamos lendo mais uma vez. Continue comentando pra lermos mais vezes ainda. Todo comentário dela vai ser assim agora, né? A Lunar HP disse: arrasando como sempre, escuto 1001 desde quando a Bruna agradecia a todos que insistiram pra ela começar o podcast. Verdade. Lembro que ia trabalhar ouvindo a Bruna e fiquei de cara quando a Fabi entrou. Tinha a impressão de que ela era super intrometida. KKK, agora sinto falta quando ela não participa. Parabéns, lindonas, adoro as indicações de filmes da Jéssica. Olha aí, a Fabi, ela tem esse jeitinho de arrumar um lugarzinho no nosso coração, né? Ela se intromete. Gente, vocês falam isso, mas é porque vocês não sabem, mas quando eu fui na casa da Bruna, ela tentou me envenenar. Foi. Quase morreu cagando. Mentira, né? Não foi. Gente, coitada, a Fabi veio pra cá e passou mal metade do tempo. Fiquei muito triste. Gente, eu cheguei lá no sul, eu acho que... Sabe o que eu tava pensando? Deve ter sido a água da torneira que eu tomei. Mas não, amiga, ia ter te dado muito antes. Se fosse a água da torneira, você passou 2 dias. Mas será que foi, né? Foi aquele hambúrguer lá, velho. Tenho certeza, foi o hambúrguer. É, pode ser. Gente, eu comi um hambúrguer vegano lá, né? Que a gente tava... Eu tava mó animada e tava mó gostoso, né? Tava mó bom, né? O meu tava bom também. Não era vegano, então... mas tava bom. Vai saber, né? Na próxima vez que eu for pro sul, eu levo marmita. Tem que trazer as marmitas. Agora aqui, o nome dessa é Lalice ou Yalice? Deixa eu ver. Nunca saberemos. Lalice C, porque eu entrei no perfil dela e ela falou: isso mesmo, o melhor filme de Drácula é o Hotel Transilvânia. Gente, eu amo Hotel Transilvânia também. Nunca vi. É muito legal. A Maíra Lute disse: olá, meninas, vocês narram as histórias muito bem. Saudades da Fabi com seus comentários sarcásticos, kkkk. Amo vocês três, façam episódios juntas novamente. Obrigada, Mayra. Eu também amo você. E estou de volta. Não foi um comentário sarcástico esse. Foi de verdade. Eu também amo você, né? Jogado. Ué, por que não? Ai, gente, é sério. Eu sou feita de amor. Tá. Mas obrigada, eu voltei. É aquilo, né, gente? Eu tô trabalhando muito, sério. Tá foda, eu tô... Ai, gente, deixa eu contar pra vocês, né? Aproveitar aqui, põe aí, historinhas da Fabi. Solta o som, DJ! Historinhas da Fabi. Então, eu tô fazendo a minha cidadania, né? Lá de Portugal. E aí, eu tô gastando dinheiro que eu não tenho. Então, o que eu tô fazendo? Trabalhando mais ainda. Ou seja... Eu tô muito na bosta, porque eu fico aceitando os trabalhos e aí eu esqueço que precisa de tempo, né? Pra fazer as coisas. Você precisa dormir e comer também, além disso, né? Exatamente. Então eu tô, tipo, nessa correria de tipo... eu tenho uma coisa boa. Convenci minha mãe a voltar a estudar, gente. Tô tão que feliz. Massa. Pois que legal. Eu acho que ela quer voltar a estudar, né? Porque... Ai, gente, pra quem não sabe, minha mãe sofre muito, assim, né? Porque ela é aquelas mulher bem submissa, sabe? Tipo, ela quer, né, enfim, se separar do meu pai, mas ela não consegue. Enfim, é aquilo, né? E eu já disse pra ela, né, que eu sustento ela se ela quiser, não tem problema nenhum, mas ela não quer, entendeu? Ela quer, tipo, ela acha que, não... filho não tem que sustentar o pai, não sei o que. Aí, o que eu tô fazendo? Convenci ela a estudar
E aí tô fazendo a cidadania dela também, pra ver se ela também vai embora do Brasil comigo, assim que possível, né? Que legal, tomara que dê tudo certo. Ai, mas eu tô tão feliz. O seu pai fez faculdade quando já era mais velho, né, Bru? Gente, meu pai, ele tinha estudado até a 4ª série. E aí, depois que, né, fechou a empresa da família, ele voltou a estudar, fez supletivo. Isso eu já tinha 20 anos por aí. Não, eu era adolescente. Ele se formou com 40 e poucos anos, eu acho que ele tinha. Enfim, né? Ele voltou a estudar depois de adulto, assim, né? Ele era o paizão da turma, assim. Ele é psicólogo. E é psicólogo, né? E aí, seu pai é muito gente boa, né, cara? Eu adorei seu pai. Enfim, né, gente? Isso nunca é tarde pra começar, né? A ir atrás do que você quer, assim. Em questão de estudar, né? Eu acho que estudar é sempre você até aprender uma língua nova, sabe? Só por aprender sabe? É tão bacana. Ai, mas eu tô empolgada, assim, sabe? Que minha mãe vai, tipo... Sabe, ela já sabe o que ela quer fazer? Não, ainda não. Ainda não. Mas aí ela... Mas o importante é que... tipo, eu falei pra ela pensar até ano que vem e tal. E aí ano que vem ela começa, né? Mas eu tô muito feliz, sério. Tipo, eu nem sei, assim... A minha mãe teve 2 derrames, né? E aí ela perdeu a memória, sabe? Então... Nossa! Tipo, é mó treta. A gente precisa descobrir onde que ela estudou pra pegar histórico, nananã. Enfim, e ela não lembra, cara, é muito doido. Eu perguntei pra ela 1000 vezes, assim, mãe, onde que você estudou? Ela, eu não sei, eu não consigo lembrar. E eu tô vendo com as minhas tias agora, né? Enfim, gente, momento historinhas da Fabi foi esse aí. Mas hoje foi um momento historinhas da Fabi do bem, assim. A Barbosa Naira. Desculpa, Nayara. A palavra tá tudo junto, aí eu não consigo falar junto os nomes. Ela falou, o Vlad empala meio mundo e a Jéssica fica triste quando o burro morre. Foi exatamente isso. Matou 50 mil pessoas, foda-se. Matou o burro. Nossa, que triste, como assim? Matou o burro, cara, que absurdo. Lê esse último aí da Suzy. A Suzy, ela falou, tadinho, era feinho. Não, Suzy, eu acho que isso tudo é uma campanha de difamação contra o Vlad. Na verdade, ele era muito bonito. Gente, eu só tenho mais uma mensagem que a gente recebeu que eu quero ler, achei importante. A Lilian, ela disse... Antes de mais nada, queria dizer que adoro o trabalho de vocês. Meu marido me indicou e desde então sou viciada. Sobre o EP do Vlad, eu adorei, porém vi que vocês em alguns momentos acabaram se referindo a pessoas como muçulmanos ou islâmicos. Não que esteja errado, mas essa era somente a religião deles, não a nacionalidade. Vi de que tem muçulmanos e islâmicos de todas as nacionalidades, inclusive brasileiros. Verdade, gente? A gente realmente foi um erro aí. Ser muçulmano que segue a religião islâmica não tem a ver com a nacionalidade da pessoa, mas é só isso, não sou historiadora nem muçulmana, mas achei válido trazer essa pontuação. Realmente, foi erro nosso, é que acabou que eu fiquei fazendo o roteiro, e aí eu falei do Império Otomano, né, que eles eram muçulmanos, e acabei me referindo somente à religião deles, né, que era a religião do Império. Mas a questão é que realmente o Vlad, ele começou a ser retratado mais como, né, feições árabes e turcas, justamente para essa demonização, né, como se ele não pode ser, ele é uma pessoa má, então ele não pode ser branco, né? Então acabou que foi rolando isso durante os séculos seguintes, que as pessoas ficavam sabendo das coisas horríveis que ele tinha feito. Mas é isso, gente, muito obrigado, Lilian, pelo comentário, a Lilian. E é isso, gente. Comentem nos episódios que a gente lê aqui, nos episódios principais. E tem mais alguma coisa a acrescentar, Fabi? Tô morrendo de sono. Beijo. Falou, pessoal. Apoia o Mil Crimes. Apoia o Mil Crimes. Tchau, tchau. Tchau.